Olá, entusiastas do esporte e admiradores da superação humana. Bem-vindos a mais um episódio do Peak Pulse, onde desvendamos as histórias mais inspiradoras do universo esportivo. Imagine-se mergulhando em águas abertas ao nascer do sol, pedalando por paisagens de tirar o fôlego e correndo em direção à realização de um sonho. Hoje vamos explorar o mundo do triatlon, um teste supremo de força, endurance e vontade. E para nos guiar por essa jornada, temos um convidado sensacional, um atleta que transformou o impossível em possível, ultrapassando os limites do corpo e da mente em busca da excelência. Ele nadou contra as correntes mais desafiadoras, pedalou montanhas acima e correu até o esgotamento, tudo com um único objetivo em mente: ser um triatleta completo. Hoje, ele está aqui para compartilhar conosco sua jornada emocionante, repleta de desafios, vitórias e aprendizados. Vamos descobrir como é a rotina e treinamentos de um triatleta, o que passa pela sua mente durante uma competição e como é viver a vida buscando sempre a próxima linha de chegada. Então, ajuste seus fones de ouvidos, prepare seu espírito aventureiro e venha conosco conhecer a incrível história do nosso convidado, o professor Roberto Bittar, que com sua determinação e paixão redefine o que significa ser um triatleta. Seja muito bem-vindo, professor Bittar. Estamos entusiasmados para mergulhar em sua história e saber tudo sobre o mundo fascinante do triatlon. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo episódio do nosso podcast Peak Pulse. Hoje nós estamos do lado de uma pessoa extraordinária, um triatleta que vai nos informar como que é a sua realidade nessa modalidade esportiva. Estou aqui ao lado do professor Roberto Bittar, aqui em Goiás, em Anápolis, aonde nós estamos aqui bebendo literalmente na fonte. Professor, muito agradecido pela sua gentileza de ceder o seu tempo. Eu que agradeço, e um projeto muito bacana, e sou da área também do ensino, né? E é muito interessante ver vocês trazendo essa realidade do esporte para a universidade e também para ser aplicado à vida de todos, né? Não só a educação, mas como vida também. Essa realmente é a nossa intenção nesse projeto que nós estamos aqui apresentando para a comunidade acadêmica e para aqueles também que depois irão ter contato nas nossas redes sociais. O intuito é realmente nós trazermos um pouquinho da disciplina do esporte, a peculiaridade de cada esporte, para que nós integremos isso na vida como ela é, aqui do lado da realidade da nossa vida cotidiana. Mas, professor, nos diga aqui, como que despertou esse interesse propriamente dito nessa modalidade de endurance? Conta um pouquinho o que faz o triatlo, quais são as modalidades para aquele que não... Vamos lá, eu vou levar lá atrás da história, mas não vou demorar muito não. Eu comecei no esporte de natação, porque quando eu era menino, o tal da bronquite se curava nadando, né? Então eu fui lá, comecei a nadar e etc. E passei minha fase até chegar no vestibular nadando. Normalmente a gente, quando vai para essa vestibular, acaba se enroscando, tive que parar ali a natação e faculdade, pós-graduação e etc. E aí o sujeito que a turma não vai perceber ali muito, mas assim, aparentemente sou magrinho. Na época eu cheguei a 102, 104 quilos. E a gente viajando, na turma, todo mundo junto, andando na praia, já até contei essa história em outros podcasts, né? Vou contar de novo. Então a gente andando lá, e aí quando você está mais gordinho, a perna rala uma na outra, e o povo começou a rir de mim. Aí eu falei assim, deixa vocês comigo que vocês vão ver o que vai acontecer. Então aí começa eu nem sabia que isso ia acontecer, né? Mas assim, foi decisão tomada, e eu falei, vou voltar a nadar. E eu voltei a nadar, voltando a nadar, encontrei um amigo que praticava triatlo, e ali ele falou assim, cara, eu acho que você leva jeito, por que você não vai pro triatlo? Eu falei, você tá doido, nunca corri na vida, nunca tinha corrido 5 km, 10, nem nada. Aí ele falou, não, vamos embora. Aí, pouco tempo ali nadando, não fiz processo nenhum de bariátrica, nem na época não estava tão em moda essa coisa de nutricionista.
Falei, vou parar de comer demais e vou nadar e vai dar certo. E foi dando certo. Fui perdendo peso, etc. Esse amigo me influenciou. Eu voltei a pedalar, coisa que eu gostava. E passado um tempo eu falei, vou começar a correr. E comecei a correr. E no ano de 2000 eu comecei a fazer os treinos e já naquela época era mais plausível, né? Por que era mais plausível? Porque tinham menos pessoas competindo, eu já fui direto para o Ironman. Então, que desafio, né, professor? Hoje eu não aconselho isso para as pessoas, eu acho que meus atletas... Explica aqui, faz um parênteses aqui nessa sua história. O que significa o Ironman? Dentro do triatlo, quais são as métricas para as pessoas realmente respeitar o que significa esse grande desafio? Vamos lá, então. O que é o triatlo, né? O triatlo são 3 modalidades que, na verdade, compõem o esporte do triatlo. Então, não adianta o cara fazer uma coisa só, ser bom numa coisa só. Você tem que fazer as 3 coisas. Então, primeiro você vai nadar. Segunda modalidade é o ciclismo. A terceira, corrida. Aí as pessoas perguntam, por que isso? É risco de morte. Né? Se a gente pensar risco de acidente, você tem que estar mais descansado porque você vai entrar na água. E essa água não é piscina. É um rio, uma lagoa. É mar, um rio, uma lagoa. Eu já peguei natação, por exemplo, em Fortaleza, lá na praia de Cumbuco, que é um vento, o pessoal faz kitesurf, tinha campeonato brasileiro lá. Enfim, esse é o triatlo. Aí tem as distâncias. Vou citar 2, que são as mais conhecidas. Olímpica, que é o que tem as Olimpíadas, né? São 1.500 metros nadando, 40 quilômetros pedalando, 10 correndo. Esse é o triatlo olímpico, distância olímpica. E o Ironman, que o pessoal dividiu, porque no começo só existia uma coisa que era Ironman, que era o Ironman de verdade, que eu falo que o outro o povo pode brigar comigo, mas o outro é meio, não é Ironman. Então você não é Ironman inteiro, você é meio Ironman. Aí você vai nadar 3.800 metros, normalmente no mar ou num lugar que apresenta uma dificuldade técnica maior, né? Pensa, você está de cá, a gente não nada 3.800 para frente, a gente nada, vamos supor, 800 metros, aí faz mais um pedaço para cá, outro para lá e tal. Mas assim, você aqui do continente, para você enxergar uma boia, ela fica desse tamanhozinho lá na frente. Então, costuma ser o maior desafio. Tá, então 3.800 na natação, 180 quilômetros pedalando, que para nós aqui, e quem está aqui no estado de Goiás, é equivalente a sair de Goiânia para Brasília, ou vice-versa. E 42 quilômetros correndo. Que é a maratona. Que é a maratona. Que para nós aqui também a referência é Anápolis, Goiânia. Então, eu brinquei assim, você pega o Lago Paranoá lá em Brasília, atravessa ele, pega a bicicleta, vai pedalando até Goiânia, larga a bicicleta com um amigo e vem correndo de volta até Anápolis. Né? Então é uma modalidade, que eu acho que pode ser o gancho para a próxima pergunta sua, a modalidade que ela exige muito o físico, o psicológico e a parte de organização de vida. Porque é a disciplina, né, professor? Que é a disciplina, que é o foco, Sim. que é toda essa construção para o senhor chegar a esse nível de prova, tem todo um background. Isso. Né? Que é isso aí, essa organização, quase que tem uma folga por dia ou por semana de todo esse tempo, né, que aí provavelmente utiliza esse momento para fazer uma massagem, fazer uma crioterapia, ir para uma academia, ou melhorar a parte psicoemocional. E exatamente, o senhor teve a leitura do meu raciocínio, como que é essa preparação fora das pistas, fora do seu treino? Conte um pouquinho como é que é a questão alimentar. Sei que tem todo um suporte, o senhor como referência nessa modalidade, tem aí mais de 100 atletas de pupilos aí, que o senhor tem essa semente, eu sou um deles. Você é um deles, né? De forma que, como que o senhor como essa referência busca essa força extra, não só para fazer isso por estilo de vida, mas também para continuar essa vida e também semeando isso para os demais. Então, a primeira conversa que eu costumo ter, e pode ser que você se lembre, eu falo assim, vamos pensar no quesito tempo. Você consegue organizar a sua agenda
para atingir o objetivo que você deseja? Então tem essa coisa. Então, a primeira observação que a pessoa tem que fazer, ela tem que priorizar tempo. Não quer dizer que gasta tempo demais, mas você tem que ter um tempo. Como nós conversamos, no seu caso você falou, olha, eu posso tal dia, sábado e domingo. É o que eu posso. Não posso mais que isso, porque eu tenho outras obrigações. Então, por que disso? Porque isso vai te trazer, vai reforçar a disciplina e vai te trazer uma tranquilidade mental também, porque você sabe que o que vai ser planejado para você vai estar encaixado ali dentro. Então a pessoa tem que organizar a agenda dela, ela tem que ter essa organização de vida para começar a fazer qualquer coisa, seja qualquer coisa. Você vai para a faculdade estudar, você tem que ter planejamento, você vai fazer negócios, né? Dentro da sua casa. Tudo. Então, planejamento de férias, tudo tem um planejamento. Isso, primeiro pressuposto é o planejamento. Aí o segundo nós vamos falar desse arcabouço aí que você comentou, da alimentação. Entra também dentro da disciplina do planejamento. O ideal é que se tenha um profissional que te ajude, né? Você não vai saber tudo sobre tudo, então você tem que ter uma pessoa para te ajudar. Não tem como, então busca se informar. Não é situação de excelência você ir na internet, buscar informações com um amigo, não é situação de excelência, mas às vezes é o possível. Então você vai buscar se informar ali para você poder se alimentar bem, de maneira coerente. Não é comer muito nem comer pouco, não é deixar de fazer muita coisa. Tem gente que pensa assim, ele não come bolo. Eu como bolo, faz parte. Agora, no meu caso... no meu caso, eu não vou chegar lá, não vou comer um bolo de aniversário que tem... Condimentos, gordura, manteiga, porque aí pode passar no treino do dia seguinte. Isso, aí o que acontece? Vai influenciar do seu metabolismo. E você pode ter um treino no dia seguinte, eu tenho que estar bem hoje, eu posso comer regradamente e assim sucessivamente. E aí a parte também, então entramos na parte organizacional, tempo, falamos aí da alimentação, e a parte que é muito importante é a sua organização psicológica, e eu entraria, às vezes pode gerar até uma contradição, a parte espiritual. Porque aqui, para mim, isso está tudo interligado. Então, o que é o psicológico? Isso você vai evoluir. No primeiro instante que você começa a treinar ali, você não tem noção, você não vai ficar... Vamos imaginar que é uma maratona, que você vai fazer um treino de 20 quilômetros, vai fazer um treino de 2 horas, por exemplo. Pensa, a pessoa que está começando vai ficar 2 horas correndo, aquilo envolve também a parte psicológica, então isso tem que ser treinado. Algumas pessoas, às vezes, necessitam de uma ajuda externa. Professor, pegando esse gancho que o senhor agora me faculta, aonde que o senhor busca esse fortalecimento depois de inúmeras provas de Ironman, de inúmeras maratonas? Aliás, fazer 2 maratonas em um mês, eu tive o privilégio de acompanhar a rotina que o senhor faz. Aonde que está esse alinhamento, esse equilíbrio psicofísico, emocional e espiritual, que eu também sou dessa linha, eu acredito que nós somos esses seres quintessenciais, né? Mental, supramental, vital, metabólico e físico, ou racional, emocional, espiritual, energético e material. Eu acredito nisso e apregoo isso para aqueles que me procuram enquanto profissional lá da saúde. Onde o senhor busca isso? É nas leituras? É na parte de meditação, yoga, enfim, ir em templo religioso, independentemente da cor religiosa, não importa. Mas assim, aonde que está esse invisível, esse contexto que lhe fortalece desse outro lado que às vezes é pouco falado pelos atletas? Então, vamos lá. Tem um item que você citou aí que eu acho que é muito importante, que é a ansiedade pelo crescimento, mas é uma ansiedade controlada. O que vem a ser isso? Teve uma prova que eu participei, um Ironman que eu participei, eu fiz 13. Full. 13 até agora, né?
Eu espero voltar. Por enquanto eu estou nos outros menores aí, que é o que o tempo me permite. Mas seriam 14. Teve um que eu quebrei, foi por causa de alimentação. Depois eu fazendo uma autoanálise eu percebi. Aí o que foi que eu fiz? Existiam excelentes profissionais, mas assim, às vezes naquela época ali, não é tão longe assim, 2010, se a gente pensar, desculpa o barulho aí, pessoal, tinha menos profissionais que entendiam do que a gente fazia. Então o cara era nutricionista, mas ele não era um nutricionista que vivia o esporte. Então, assim, a estratégia não foi a melhor. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui ali e fui buscar literatura mesmo, estudar. E aí para melhorar a corrida, o que eu fazia? Eu ia estudar. Livro, não é informação rasa de celular. Estudar mesmo. E isso, eu ser da educação, sempre fui, me traz essa como é que eu vou dizer, esse hábito de gostar de estudar, de gostar de ir atrás da informação. Então, eu acredito que aí entra esse grande segredo. A pessoa precisa de se informar com qualidade, confiar num profissional bom que vai estar junto com ele, mas ao mesmo tempo ele se informar e, de novo, aquela palavra que é disciplina. Porque você pode desistir toda hora. Igual o Drauzio Varela comenta num dos áudios dele, nos vídeos. Ele fala assim, ninguém vai acordar de manhã cedo, felizão, falando assim, cara, eu quero sair para correr, porque... Não, a gente acorda, tem que fazer todo um processo. Então, o que vai te fazer você continuar ali naquilo ali? A sua vontade tem que ser maior do que, falando de maneira simples, a sua preguiça. Então isso serve para os negócios. Eu estou no processo de doutorado agora. Isso serve no doutorado. Por quê? Porque eu saio da aula, eu estou morto. Morto assim, mental nosso. Eu queria fazer 15 maratonas, mas não queria passar o dia inteiro estudando igual. Cérebro, gente, presta atenção. Mário aqui pode até acrescentar. O cérebro consumo energético, eu não estou falando de energia etérea, não. Estou falando de energia mesmo. É enorme do cérebro. Então a gente fala assim, cara, eu estou muito cansado para estudar. Então estudar também é treino. Você vai começar o primeiro dia, você vai mal aguentar 5 minutos, 10, 15, 20. Depois você vai passar 3, 4 horas. Mas enfim, quando você sai dali, você fala assim, cara, não vou dar conta disso, eu vou desistir, pelo amor de Deus, que troca, para que eu vou arrumar isso para minha vida? Agora, nessa hora. Então, várias vezes a gente faz essa coisa. Você está lá correndo, você está lá no esporte, aí que vem o reflexo do esporte na vida do sujeito. Então, você está ali no esporte, você sai, a pessoa vai começar a correr, nunca correu na vida. Ele vai sair para correr, dá 3 minutos, ele fala assim, não, quer parar. Às vezes não dá conta de 1 minuto. Então, não parar, acreditar no processo, confiar na sua evolução. Não desistir é que vai fazer você seguir adiante, junto com o estudo. Isso que você está falando é uma construção. É a mesma coisa quando a gente fala que a gente vai aprender a andar, a gente vai ser alfabetizado, nós temos que aprender o tabuado. Não adianta eu dar uma expressão numérica de cálculo sem não ser tabuada. Eu não sei as regras da matemática. Então há uma construção para chegar aqui. Perfeito. Então isso que é importante, é isso que nós estamos conversando, porque nada se conquista da noite para o dia. Então, esse processo é que é a grande mágica da coisa. Sim. Dentro do esporte, não é diferente. E o esporte nos ensina isso, ao meu entendimento, professor, corrija-me se eu estiver equivocado, talvez de forma mais rápida e dinâmica, porque a gente entende que esse processo, ele vai chegar. Porque aí a gente aplica ele aqui de forma mais consciente. Olha, eu demorei aqui 2 meses para eu correr 5 quilômetros. Isso. Porque eu tive que emagrecer, eu estava inflamado, eu tinha preguiça, eu tinha dores articulares. Enfim, estou dando um exemplo aqui. Mas eu consegui. Então, eu acho que para eu chegar nessa questão
do meu patamar, do meu emprego, do nível que eu estou querendo na minha empresa, é questão de tempo também. Então eu vou conquistando fatias por fatias. Quando a gente estratifica esse processo, fica mais fácil a gente conquistar na macrovisão da coisa. E lembrando, você que nos acompanha aqui, nós, nesse podcast intitulado Peak Pulse, aqui nós estamos falando de performance humana, performance de bem-estar, saúde, longevidade e, acima de tudo, para que esses conceitos do esporte seja abstraído por você na sua vida prática. Por isso que nós estamos aqui a cada dia trazendo ilustres convidados. Eu espero que você aí esteja se deleitando dessas entrevistas, desses conceitos e desses bate-papos que nós estamos tendo aqui, porque isso é feito com todo carinho para você. Professor, me diga mais uma outra coisa. Dentro desse universo de esporte de endurance, como nós aqui estamos falando, que é a sua modalidade chave, digamos assim, que lhe trouxe grandes desafios, e aí o senhor venceu esses 11, né? 13, número mágico, 13, número do Zagallo, 13 Ironmans. Explique para nós assim, o que isso te trouxe de prática, de grandes conquistas na sua vida extraesportiva, seja no seu relacionamento familiar, seja no seu relacionamento acadêmico com seus alunos, seja na sua vida social, porque tudo isso também é grandes conquistas. Sim. Qual que foi o grande benefício dessas conquistas do triatlo? Então, a primeira coisa é você ter a percepção, e eu busco transmitir isso para os meus pupilos, né, meus atletas, é assim: eu consigo. O eu consigo é muito forte. Só que ao mesmo tempo que ele tem o eu consigo, ele tem que compreender que tem um processo. Que para ele conseguir, ele vai ter que passar pelo processo. E hoje, infelizmente, perdeu-se muito da coisa de passar pelo processo, né? Então, por exemplo, o sujeito quer fazer a corrida dos 5 km, mas ele não quer passar pelo processo todo de chegar nos 5. E depois pode virar 10, pode virar 21, pode virar um triatlo, pode, igual uma pessoa conversou comigo hoje, ó, eu quero aprender a correr primeiro. Depois que eu aprender a correr, eu quero nadar. Depois eu vou comprar uma bicicleta. Eu falei, ótimo, você já está raciocinando certinho. Você quer chegar lá no triatlo, vamos uma etapa por vez. Então é um processo. E isso, você compreendendo aquilo ali, esse mecanismo, você vai refletindo na sua vida inteira. Como eu comentei sobre a questão de estudar. Estudar não é fácil, é bem difícil. Só que você tem que entender o processo. Quando você chega ali no primeiro momento, e a gente até brinca na sala de aula, né? Não sei qual que é o termo que vocês usam lá, mas que o músculo que a gente tem que trabalhar é o glúteo. Porque você vai sentar bunda na cadeira e você vai estudar, meu amigo. Você vai estudar, você tem que queimar. Não tem outra forma. Você tem que queimar a cabeça. Então, o professor foi lá, te explicou uma determinada coisa. Você vai chegar ali, óbvio, você pode usar hoje. São ferramentas. Inteligência artificial para te ajudar, pode e deve. Google, pode e deve, sabendo filtrar. Mas existe a necessidade de despender energia, despender tempo. Gastar o seu tempo sentado na cadeira lá e estudando. Então, isso é um processo. E reflete na vida acadêmica, pessoal. Então, você lidar com a sua família hoje é um desafio maior. Por que eu digo que é maior? Antes, às vezes, os relacionamentos eram mais simples. E agora são complexos. E você não pode chegar ali e já querer impor determinada coisa. Então, você tem que gastar tempo e respeitar o processo. Esse processo que o senhor está falando, no nosso, talvez 2 minutos atrás, estávamos falando disso também, e é uma coisa que está vindo muito à tona aqui no nosso bate-papo de hoje, me fez rememorar aqui um livro do Charles Duhigg, que chamou O Poder do Hábito. Então, ele fala de um ciclo, que nós temos um clue, que é o gatilho, depois nós temos o nosso habits, que é os nossos hábitos, e o reward, que é as nossas recompensas. Então, esse ciclo ele tem que estar muito bem alinhado, senão quebra. Então, por exemplo, por que eu quero correr? Então, a minha recompensa veio lá no final, mas qual que é o meu gatilho? Não, talvez porque
eu quero emagrecer, eu quero ter qualidade de vida, eu quero melhorar minha hipertensão arterial. Ou às vezes você quer bater papo com a galera. Eu quero me socializar, que eu tô depressivo, eu tô ansioso. Então, essa é a recompensa. Mas aqui tem alguma coisa. Então, o gatilho vai ser isso. E qual vai ser os seus hábitos? Opa, e aqui que começa esse processo para chegar na recompensa. Então, quando a gente começa a entender, e ele disseca muito, tive o privilégio também de assistir uma palestra do Charles Duhigg ao vivo sobre o poder do hábito. É sensacional. Eu li o livro. Pois é um best-seller e me fez rememorar isso porque... E tem um tempo, desculpa te cortar, mas tem um tempo de maturação, né? Então, o sujeito para implantar aquele hábito, eu não lembro de cor, mas tem um tempo, né? Isso a neurociência nos explica, professor, é que no mínimo nós temos que passar por isso por 3 meses. Entendi. Todo o processo, seja na educação física, ir para academia, ir para natação, eu me dedicar a uma planilha que seja de corrida e tudo mais. Se você vence o processo dos 3 meses, fica mais fácil depois. Esse é a adaptabilidade. É você sair da sua gray zone, da sua zona cinzenta, zona de conforto, para que você mude de patamar. E isso, o cérebro, o corpo, tudo tem que estar em saneamento, porque às vezes está dissociado. Né? Você precisa disso. Então, nesse processo então, do Charles Duhigg, que o senhor colocou aqui muito bem, essa dinâmica muda vidas. Sim. Muda vidas. Porque aí você tem a questão da sociabilidade, você começa a se sentir melhor, começa a ter resultados práticos no seu sono, no seu intestino, na sua alimentação, o seu corpo começa a rejeitar certas coisas. Sim. Isso é um hábito que está sendo modificado. Tem gente que brinca, fala, eu nem te chamo para sair sexta-noite porque você vai correr, né? Não só eu, mas ele tem essa piada também para todo lugar que você for olhar na internet. O cara dorme cedo porque ele acorda 4h30, 5 horas para poder sair para correr, e aí você vai comer tranqueira no dia anterior? Não vai, você não vai, assim, por quê? Porque a recompensa é a endorfina, a adrenalina que você teve no dia seguinte e a construção da saúde. Né? Professor, o senhor falou uma coisa interessante, a questão de sair da sociabilidade. Porque às vezes as amizades elas também começam a ser diferentes. Sim. Né? Assim, você tem nichos diferentes. E eu costumo dizer aqui, inclusive para os meus alunos, quem vai nos escutar, eu falo que é a vitamina N. O senhor já conhece a vitamina N? Não. A vitamina N é a vitamina de dizer não. É a não, vitamina no vitamin, vitamina do não. Tá. Então, essa é uma vitamina aqui pouco falada, brincadeira, pessoal, vocês levam aqui como uma maneira de fixar esse entendimento. Então, por quê? A gente falar não para determinadas coisas, eu estou falando sim para o meu foco. Sim. Para aquilo que eu estou, digamos assim, desperto a caminhar. Tem algum buzinaço aí que não sabemos o que é. Mas depois a gente vai estar aqui. Pois bem, então falando dessa vitamina N, professor, quando a gente fala, a gente, nessa construção dos nossos hábitos e dos das nossas recompensas, a gente tem que passar por um processo de dizer não para as pessoas. Sim. Abdicar de certas guloseimas, de certas festividades, a ir para a cama mais cedo, não é verdade? Você fala não, mas você ganha outras coisas, né? Isso aí. Você ganha outras coisas. Essa que é o tchan do negócio. E aquilo que volta lá naquela palavrinha do começo, né? O sujeito tem que ter disciplina para se manter no caminho. Porque toda hora vai ter um entrave, né? Toda hora vai ter um entrave. Toda hora... eu costumo falar pro pessoal assim, né? Quando a gente diz respeito a treino. Sai para treinar de manhã, não deixa pro fim do dia. Se você deixar pro fim do dia, no teu caso você consegue, né? É o único horário que eu consigo, final de semana é só de manhã. Sim, mas eu falo assim, no teu caso dá certo, mas tem muita gente que quando chega no fim, é raro. O cara já tá, mas o cara já fala assim, cara, não dou conta de mais nada, eu quero deitar e dormir, porque foi aquilo que eu comentei, o esgotamento mental é muito alto de ter passado o dia inteiro trabalhando. Então você tá lá, você vai atender paciente, você vai ministrar suas aulas lá, etc. Então, assim, o seu organismo já está treinado para isso, porque não é qualquer pessoa que consegue chegar de noite que a tentação, o que é? Cara, é a zona de conforto, você voltar para a sua zona de conforto. Vou chegar ali, vou chegar lá em casa, vou tomar um banho e o povo ainda fala assim, ainda tem uma cerveja boa ali, para quem gosta de cerveja, vou tomar uma cervejinha para relaxar, para dormir. Para mim funciona ao contrário, se eu tomar uma cerveja aí que eu durmo, pior ainda. Mas enfim, não é o contexto. Professor, pegando ainda esse
esse raciocínio, nós estamos falando de hábitos, de recompensas e tudo mais, fala-se muito nos esportes de endurance, especialmente aqueles atletas que pegam ondas gigantes, tem aquelas rampas de skate, de motos, saltos ou escaladas solos de montanhas, né? Fala-se muito na questão do flow, né? E o triatlon, eu só tive o privilégio e o desafio que eu fiz e eu consegui foi fazer um triatlon olímpico que eu fiz em Santos, foi antes da pandemia, depois eu não fiz mais triatlon, hoje só estou na corrida e estou muito feliz por estar na corrida. Naquele processo, a gente entra em flow, somente quem tenta ou quem estuda. A minha pergunta o senhor intencionalmente, existe algum artifício que o senhor pratica, que o senhor tenta entrar nesse processo, principalmente durante a prova ou algum dia que o senhor está sozinho, num momento de reflexão? O senhor entra com frequência nesse estado de flow, nesse estado de fluxo, nesse estado de completa imersão no esporte? Para quem está aqui nos acompanhando, é esse que é o estado de flow. Conte para nós essa sua experiência com esse estado. Muito importante essa pergunta sua, essas colocações que você fez. Eu vou abrir 2 parênteses. Primeiro, porque a gente está usando muita palavra endurance. Eu não sei se vocês já trataram isso em outro programa ou não. Mas enfim, o que é atividade de endurance? São atividades esportivas de longa duração, que normalmente a gente considera longa duração, falando de metabolismo, de fisiologia, é o que você vai chegar de 2 horas para frente. 1h30 a coisa já começa a virar o tal do endurance, porque até 1 hora, se você colocar, a maioria das pessoas elas vão conseguir fazer. Você vai jogar uma partida de futebol, você vai fazer isso, até 1 hora vai bem. 1h30 aguenta. Passou de 1h30, então já entra assim. Porque nós estamos falando em termos de fisiologia, questão de recuperação, mente, todo esse contexto. Exato. Né? Então, e a outra coisa assim, que você me perguntou do negócio de meditação, e eu sempre brinco, eu falo assim, eu queria saber o que é esse tal de meditação, nunca encontrei com ela na minha vida. Porque você falar para mim assim, vai meditar, eu não sei o que é. Só porque eu acredito que na corrida, ou mesmo na natação, para quem nada, e eu já li também sobre, acontece a meditação ativa. O que é meditação ativa? Você está fazendo aquele exercício ele é cíclico, e aí se você começa a prestar atenção em você desliga do que está lá fora. Nem sabia que a gente ia entrar nesse assunto hoje cedo eu estava comentando aqui com o professor Mário, que eu corri 30 km hoje cedo. Aí, o que acontece? Eu comecei a corrida, eu estava com uma sensação de angústia. Aquilo estava me incomodando, correr estava me incomodando. Como acontece com muita gente. Aí eu falei, meu Deus do céu, correr 30 km desse jeito não vai funcionar. Eu tenho que dar um jeito de me desligar desse negócio do incômodo. O que é o incômodo? É a sua cabeça estar lutando para você não fazer aquilo. E aí, o que a técnica que eu uso, nem sei se existe, é começar a prestar atenção na respiração. Eu gosto de música, né? Então eu vou prestar atenção no barulho do passo. Isso aqui vai gerando uma cadência. E aí você consegue, ou na natação que você está ali nadando, dando abraçada, quem já nadou igual eu comentei, consegue pegar os barulhos que estão na água ali, e aquilo ali faz você desligar do mundo externo e curtir aquele momento seu. Então o flow para mim, né, é igual o tal da meditação, não sei como é que funciona, mas para mim funciona desse jeito, é isso. Você vai dar uma desligada do resto e ficar curtindo o seu momento. Então, é a coisa melhor do mundo. Eu falo várias vezes para quem vai competir, para quem vai correr uma maratona, provas maiores, eu falo assim, não olha para dentro na hora que você está competindo.
Não fica lutando, não fica, meu pace, meu não sei o quê, e vira aquela luta, aquela angústia. Eu falo, não, começa a olhar para fora, mas assim, você está prestando atenção no que está acontecendo, mas você começa a curtir. Professor, que aula que o senhor deu aqui para nós, que encanto eu estou aqui nesse momento que o senhor trouxe essas palavras. Primeiro, pelo ato de humildade, você que está nos acompanhando aqui, um mestre falar que também tem as suas angústias, porque acima de tudo é um ser humano. Sim. Então, falar isso para o seu pupilo, isso muito me envaidece e muito me honra tê-lo como meu mestre, e falar que o senhor também tem as suas angústias, né? Porque a gente acha que as pessoas são inquebrantáveis, não são sensíveis, mas não, todos nós temos as nossas também dificuldades e limitações. E o senhor encontra, nesse momento, um subterfúgio para trazê-lo para o meio, sim, novamente, para o equilíbrio e continuar. Então, para você que está aqui nos acompanhando, o que o professor aqui nos traz é nada mais, nada menos que atenção atenção à atenção, que é o mindfulness, né? Quando nós falamos que a gente começa a ter atenção plena a nós mesmos, desligamos do meio externo, começamos a passar a atenção plena a nós mesmos, isso é meditação. Nós estamos observando como é que nós estamos respirando, estou vendo, escutando, nós nos tornamos mais sinestésicos. Estou escutando a batida do meu peito, do meu pé no solo, posso escutar às vezes um pássaro, dependendo de como é que eu estou, o cheiro do ambiente onde eu estou. A gente começa a se confundir, isso nos traz a atenção plena e nos faz ter essa simbiose com o ambiente e entra no flow. E aí eu queria só colocar mais um aspecto aí. É atenção, mas sem repreensão. Perfeito, libertado. Porque o sujeito que fica assim pensando, cara, será que eu estou pisando certo? Será que eu estou correndo bonito? Será que... Não dá, assim, não é questão de não dar espaço, de brigar para não dar espaço para sua mente recriminar. É assim, não houve, não houve recriminação. Seja você na essência e seja natural quem é você, é isso aí. E o que me ensinou muito isso, assim, porque no primeiro processo que eu passei, que foi essa questão do esporte, eu passei por isso, tem passado muito naturalmente. E na música, que é uma coisa que eu gosto, que eu luto, porque a música eu tenho que lutar para poder conseguir. No esporte também eu lutei, mas assim, veio meio que natural. Agora na música, a música é muito difícil para mim. Então, se eu prestar atenção nas minhas recriminações comigo mesmo, eu não vou ter aquele momento de prazer de ter hora que você fecha o olho assim, você não sabe nem onde que você está indo, mas você... Que coisa, né? Que coisa. Aí é assim, porque quando a gente começa a fazer, cara, tô desafinado, cara, tô tocando mal, cara, não sei o quê. Então, não se recrimine. Do mesmo jeito que eu comentei lá, respeite o processo, ele é individual, mas nesse respeito do processo, não se recrimine. Vai chegar no seu tempo, principalmente se você tiver pessoas boas com você. Nesse momento, eu quero deixar aqui a nossa pílula da sabedoria. Como você que está nos acompanhando em todos os episódios, sabe que a gente tem os nossos insights durante o nosso bate-papo. E eu quero deixar aqui a pílula da sabedoria desse Pique Pulse, é paixão. Paixão pelo ofício, paixão pelo esporte, paixão pela música, como o professor Bittar aqui está nos apresentando com as suas sábias palavras. Então, fique ligado. A pílula da sabedoria de hoje é paixão. Professor, estamos indo para os últimos minutos aqui do nosso encontro de hoje. Sim. Mais uma vez agradeço demais, é uma honra estar aqui ao seu lado. Me diga uma coisa, quais são os seus novos planos, novos ousados projetos aí de corridas, de talvez uma ultramaratona? Conte pra gente aí o que o senhor está preparando aí, a sua carta na manga para nos incentivar ainda mais esse futuro próximo. Então, para mim o projeto desafiador agora, pessoal, que eu fui me meter, né, que eu brinco, foi me desafiar de novo e voltar para a cadeira da universidade, né? Porque fui lá e entrei para o doutorado. Que maravilha. Então, isso aí é um negócio assim, eu não tenho grandes pretensões de falar assim numa evolução de carreira acadêmica pelo doutorado em si. Eu fui para o doutorado para ser desafiado, para sair
O Ironman já não desafiava tanto. Depois de 13, agora eu vou para outra. Então assim, momento pessoal é o tal do doutorado, porque chega ali, você está sentado do lado de cá, tem gente muito mais nova do que eu do outro lado me dando aula, enfim, muito menos tempo de sala de aula, mas o cara sabe mais do que eu determinado assunto. Então eu tenho que chegar ali, ficar quietinho, respeitar e passar pelo processo. Então, volto de novo aqui que nós falamos. Agora, no que diz respeito à corrida, as corridas assim, eu tenho em São Paulo agora um meio Ironman 70.3, que fica aqui meio que um ensaio, eu vou ensaiando para voltar para o full, porque eu quero realmente fazer um outro full só para poder falar assim, cara, será que eu vou fazer mais alguns? Você entendeu? Então eu tenho essa vontade de fazer o full de novo. E é muito diferente, é muito importante as pessoas perceberem uma determinada coisa. É muito diferente você chegar e fazer vou usar o exemplo do triatlo, né, que é o que nós estamos falando, que é o que eu vivencio. Se eu chegar aqui, for na piscina, te dou o desafio, você vai lá, você nada 1.500 metros, você tem um tempo que você não nada, você vai conseguir nadar. Você pega a bicicleta ali meio devagarzinho, pedala 40 km, você vai conseguir pedalar, e vai correr 10. Provavelmente, mesmo sem estar treinando específico, você vai conseguir fazer. Agora, você estar numa competição, não é porque você está competindo com as outras pessoas. Sim, a gente está. Mas você topou o desafio. É a mesma coisa que eu comentei do tal do doutorado. Eu topei o desafio, eu estou ali no público. Eu estou dando a cara a tapa, eu estou junto e misturado e vamos ver o que acontece. Eu não tenho controle do meu ambiente. Então, assim, fazer um 70.3, que é 1.900 metros nadando, 90 km pedalando, 21 correndo, eu faço amanhã. Não que eu estou desfazendo do desafio. Quem correu 30 hoje, né? Então, assim, fisicamente, fisiologicamente, mentalmente, eu sei que eu consigo. Mas estar lá, no meio da galera, com aquele vucu-vucu acontecendo, é diferente. Então, é um desafio. É um desafio. Nos outros, é igual eu estou comentando, assim, não desfazendo, mas se tornou comum. Né? Então, por exemplo, graças a Deus, agora em abril, eu estou indo para Paris para correr novamente a maratona lá em Paris. Que vai ser nas Olimpíadas? Não, das Olimpíadas é em agosto. Sim. E tem um fato interessante, minha esposa foi sorteada, porque maravilha. Tem uma tal do Marathon Portus lá, que é para o grande público, e ela foi sorteada. Então, que legal. se Deus quiser, nós estaremos lá também. Eu não irei correr. Vou estar com ela lá. Primeira vez que eu vou de espectador e treinador, né? Mas então, eu vou Paris, aí depois tem Porto Alegre, que tem 2 maratonas lá, tem Chicago, se der tudo certo também em outubro. Berlim eu tentei o sorteio, e não fui, né? Porque, só abrindo parênteses, as 6, são 6 maratonas maiores do mundo, eu já tive a oportunidade de correr todas, né? Que é o que o Mário vai começar agora para o Berlim, né? Então, a gente tem Berlim, na Europa a gente tem Londres, nos Estados Unidos, Boston, Chicago e Nova York, e o Japão, Tóquio, foi o que eu fiz no ano passado. Né? Então a gente tem essas 6, são as 6 majors, são as maiores. Então é um baita desafio, é muito legal, é uma vibração muito boa, bem diferente quando você estiver lá, você vai lembrar, porque é assim, vai ter 42 quilômetros de gente te aplaudindo o tempo inteiro. É diferente. Então é isso, assim, essa questão de desafio é isso. Que maravilha! E nós estamos aqui então agora no final do nosso encontro de hoje com o professor Roberto Bittar, que nos deu aqui grandes depoimentos, aulas. Eu não tenho dúvida que esse podcast aqui vai sensibilizar você que também está aí do outro lado, a despertar não só interesse pela corrida, não só interesse pelo ciclismo, pela natação, não importa, mas às vezes trazer esses conceitos interessantes para você ter essa aplicabilidade prática aí na sua vida. Agradeço você pela audiência. Professor, alguma palavra final para quem está nos acompanhando, alguma frase, alguma coisa, alguma música, algum trecho de música? Não, aqui eu não. Assim, fica à vontade. Sou envergonhado ainda com o negócio da música, mas
Se deixar a gente aqui, 2 professores, a gente vai conversar aqui até amanhã cedo, né? Tem muito assunto para contar, graças a Deus. E o que a gente mais gosta é de transmitir experiência. Eu acho que o que a gente mais gosta é transmitir experiência. E para fechar, eu acho que é aquilo que eu comentei. Tem um objetivo, traga pessoas boas para poder estar junto com você nesse objetivo. É meio bobo isso que eu vou falar, todo mundo fala, mas assim, funciona. Você vai trazer gente boa para estar junto com você. Não se cobre em demasia, que o processo acontece, cada um tem seu tempo. Não desista no meio do caminho. Então, tem aluno que começa e às vezes na primeira dificuldade desiste, e tem o que persevera e colhe os frutos. E isso nós estamos falando aqui de esporte, mas o esporte reflete a vida. E a vida reflete o esporte. Então é tudo. Uma moeda com as 2 faces. Exatamente. Por isso nós estamos aqui no PicPulse. Professor, mais uma vez, minha gratidão por ter me acolhido aqui. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais uma jornada emocionante aqui do PicPulse. Hoje tivemos o privilégio de mergulhar nas profundezas do triatlon, lado a lado com um dos mais dedicados atletas do esporte, professor Roberto Bittar. Através de suas palavras, sentimos cada abraçada, cada pedalada e cada passo dessa jornada incrível. O professor Bittar nos mostrou que mais do que um esporte, o triatlo é uma metáfora para a vida, desafiando-nos a superar nossos próprios limites, dia após dia. Ele compartilhou não apenas suas conquistas, mas também suas lutas, nos ensinando que cada queda é uma oportunidade para nos levantarmos mais fortes. Esperamos que esta conversa tenha tocado seu coração e despertado sua mente para as infinitas possibilidades que surgem quando abraçamos nossos desafios com coragem e determinação. Agradecemos imensamente o professor Bittar por nos inspirar com sua história de vida e dedicação ao triatlo. E a você, nosso ouvinte, nosso muito obrigado por estar conosco aqui nessa jornada inspiradora. Continue conosco no PicPulse, onde histórias de paixão, perseverança e triunfo esperam para serem descobertas e compartilhadas. Até a próxima. Mantenha-se em movimento, desafie-se e, o mais importante, acredite em si mesmo, porque no esporte, assim como na vida, o verdadeiro sucesso é ser a melhor versão de si mesmo.